Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Bem-vindo ao meu canal da Bíblia, Ouvindo a Voz de Deus. Eu venho aqui gravar para vocês mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje é o estudo bíblico, que tem como tema a origem do mal. Aqui nós vamos entender aonde o mal começou. É no estudo de hoje. Por que o mal veio parar aqui na Terra? Esse estudo vai falar tudo isso hoje. E eu vou explicar para vocês aqui nesse estudo. Mas antes, eu preciso da ajuda de vocês para se inscrever no meu canal da Bíblia Ouvindo a Voz de Deus, deixar o seu like, ativar o sininho das notificações para receber o meu vídeo e compartilhar meu vídeo para maior número de pessoas, o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo. Então vamos aqui para o estudo de hoje, a origem do mal. Com quem se originou o pecado? Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, que é Jesus, para destruir as obras do diabo. Então o diabo, ele peca desde o princípio. Desde o princípio aonde? Desde lá do começo. Quando o diabo, que era Lúcifer, estava no céu, ele começou a se rebelar contra Deus, o orgulho começou a tomar conta dele. O diabo, Lúcifer, que agora é o diabo, ele tinha a eternidade. Deus criou Lúcifer sem pecado. Ele mesmo começou a colocar o pecado em seu coração. Ele deixou o pecado tomar conta dele. Porque aquele que pratica o pecado procede do diabo. Quando nós estamos no pecado, fazendo coisas erradas, o pecado vem da onde? Procede da onde? Do diabo. Se você faz as vontades do mundo, se você vive no pecado, você está fazendo a vontade do diabo. É exatamente isso. Por isso que manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus é Jesus. Jesus, ele veio aqui na terra, ele foi curando as pessoas oprimidas pelo diabo, e quando Jesus morre na cruz, ele destrói as obras do diabo. Ele vence o diabo na cruz, quando Jesus morre. Com seu sangue, hoje, com o sangue de Cristo hoje, nós somos libertos dessa maldição do diabo. O sangue de Cristo é que nos purifica os nossos pecados. Desde quando o diabo é assassino? Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes aos desejos. Olha o que o diabo foi. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, pois nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Quando você mente para sua mãe, para o seu pai, para o seu esposo, para sua esposa, você está fazendo a vontade de quem? Do diabo. A mentira é um pecado. Porque o diabo é o pai da mentira. Ele engana. Quando nós estamos enganando alguém, mentindo para alguém, nós estamos fazendo a vontade do diabo. É que a Bíblia está falando nesse estudo que o diabo é o pai da mentira. Ele foi homicida desde o princípio. O diabo, ele se rebelou contra Deus. Ele foi contra o governo de Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. E Deus falou, aqui não, você não vai tomar meu lugar aqui não. Por isso que Deus, ele mandou o diabo e seus anjos aqui nessa terra. E olha só, o diabo conseguiu enganar uma terça parte de anjos no céu, falando que o governo de Deus é corrupto, enganando eles, esses anjos.
E esses anjos caíram na lábia do diabo. E por isso que eles estão aqui na terra. São demônios. É uma terça parte de anjos. Imagine quantos anjos são. É bastante, é muitos. Por isso que nós temos que ficar com Cristo. Nós não temos que viver no pecado. Cristo, ele morreu na cruz, nos libertou dessa maldição do diabo. Cuidado, quando você mente, você está fazendo a vontade do diabo. Quando você faz, eu vou fazer uma coisinha ali, eu vou adulterar, eu vou roubar, eu vou mentir para minha esposa. Tem problema? Tem, sim, senhor. Se você mente, você pode enganar a sua esposa, você pode enganar o seu pai, a sua mãe, o seu esposo, mas a Deus, você não engana. Não tem mentirona e mentirinha para Deus, não. São todas iguais. Tomem cuidado, porque o diabo é o pai da mentira. Qual é a relação do diabo para com a mentira? Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João 8, verso 44. O diabo é o quê? Ele é o pai da mentira. E o diabo quer que você fique mentindo. O diabo quer, mente, pode mentir, não vai acontecer nada não. Vai lá. Você quer ver outro engano que o diabo fez? No jardim do Éden. Quando Deus colocou Adão e Eva lá, Deus falou assim para Adão e Eva, olhem, desse fruto aqui do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer, falando para Adão e Eva. Um dia que vocês comerem esse fruto, vocês morrerão. Deus falou isso. Deus não estava enganando Adão e Eva. E o diabo, entrou dentro de uma cobra, que foi ali o primeiro espiritismo, o primeiro engano que o diabo fez ali. Enganou os primeiros pais. Eva ali perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí já vê uma coisa. O casal deveria estar junto, não separado. Quando o casal fica separado, a gente abre brecha para o diabo entrar, para fazer arruaça no casamento. E foi o que ele fez. Ele enganou Eva. Ele falou, olha aqui, Eva, vem cá. Deus falou que não pode comer desse fruto. Pode sim. Você pode comer desse fruto. Você não vai morrer não, Eva. Você vai ficar conhecedores do bem e do mal. Vocês vão ser como Deus. Conhecedores do bem e do mal. Vocês vão ter a inteligência de Deus. Olha a jogada do diabo que ele faz na vida da gente. Ele enganou Eva. E Eva caiu. Primeiramente, Deus, ele não deu poder para os animais falarem. Quem que entrou dentro da serpente, da cobra? O diabo. Ele enganou Eva. E Eva comeu do fruto proibido. E o que Eva fez? Foi lá até seu marido Adão. Adão olhou. Olha aqui, amor, come desse fruto. A serpente me falou que a gente não vai morrer não. Adão deveria ter falado assim, Eva, você comeu. Eu não vou comer. Se Deus falou para eu não comer, eu vou comer. Não vou comer. Mas Adão não pensou assim. Pelo amor da sua mulher Eva, Adão comeu do fruto proibido. E foi aí que entrou o pecado. Qual que foi as consequências de Adão e Eva? Eles perderam a eternidade. Foram expulsos do jardim do Éden. Essa foi a consequência que Adão e Eva tiveram. Então, pecado, você pode pecar, você pode fazer o que você quiser. Mas as consequências vêm. Pode vir. Pode demorar um pouquinho, mas vem. Então, tomem cuidado. O que nós estamos fazendo nesse mundo? Nós estamos adorando a Deus? Nós estamos obedecendo a Deus? Ou nós estamos obedecendo ao diabo?
Ou você prefere fazer as coisas deste mundo, a vontade do diabo? O que você prefere? É um direito de escolha seu. Deus fez nós com direito de escolhas. Você pode escolher o que você quiser. Deus não vai te proibir, mas as consequências vão vir. Satanás foi criado pecador quando Deus ali criou Lúcifer. Lúcifer era um dos anjos mais perfeitos no céu. Lúcifer ficava à direita de Deus. Lúcifer assistia a presença de Deus, ficava do lado de Deus. Ele tomava conta do coral que tinha no céu. Ele era o regente, um dos anjos mais belos, mais bonito no céu que Deus criou. Deus criou ele sem pecado. Nós que começamos a praticar o pecado. É nós. Quando nós fazemos o quê? A vontade da carne. Um pecado. Beber demais, se embriagar. É um pecado. O que acontece muito em famílias? A pessoa fica embriagada, chega em casa, briga com a esposa, briga com o filho, bate na esposa, bate no filho. É isso que causa, quebra tudo dentro de casa. Se embriaga. Ei, querido, ei, querida, vocês são o templo do Espírito Santo. Vocês não podem destruir os seus corpos. Não pode, é um pecado. Tomem cuidado. O pecado, se você tomar conta, deixar o pecado tomar conta, o pecado ele traz morte, porque aqui fala em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. O pecado, quando você vive no pecado, o pecado separa você de Deus. Em Isaías 59, fala o pecado causa separação entre você e Deus. Não é que Deus separa de você, é você que se separa de Deus. Aí a pessoa fala, Deus me abandonou, Deus não está comigo, Deus está com você. É você que se separa de Deus. São as pessoas que se separam de Deus. E olha o que diz aqui na Bíblia. Em Ezequiel 28:15, olha que fala, perfeito era nos teus caminhos. Quem que era perfeito nos teus caminhos? Lúcifer. Então quer dizer então que Deus criou Lúcifer? Perfeito. O que Lúcifer fez? Começou a deixar o pecado tomar conta dele. O orgulho tomar conta dele. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Quem que deixou tomar conta? O pecado tomar conta? Lúcifer. Um ser perfeito que deixou o pecado tomar conta dele. Quando o pecado entra em sua vida, é que nem uma mancha. Você pega uma camiseta manchada, manchou aquela camiseta. Uma manchona grandona de café. Manchou. E quanto mais você vai jogando o café, vai manchando mais. Aquela mancha vai crescendo, crescendo, crescendo. E o pecado faz isso. E quando você está em Cristo Jesus, Cristo, Ele é o que purifica. Quando você joga aquela camiseta manchada por café na água, você coloca os produtos para tirar aquela mancha. Produto, sabão, líquido, você joga ali. Aquela mancha vai se desfazendo, vai limpando. É assim que Cristo faz conosco. Quando você vai a Cristo, você confessa o teu pecado. Você fala o teu pecado para Cristo. Cristo, ele vai purificando, limpando você, que deixa branco. Ele te deixa branco, limpo. Ele te limpa, ele te purifica.
E Lúcifer era perfeito. E Deus criou ele perfeito. Em declaração de João 8,44 diz assim, que ele não se firmou na verdade. Mostra que Satanás, a princípio, fora perfeito e estivera na verdade. Então muitos hoje falam que estão na verdade, mas não estão. Preferem viver na mentira, viver no pecado, são que nem Lúcifer. Você fala, eu tô convertido a Deus. Tem pessoas que falam, eu sou convertido a Deus, mas não são. É uma conversão falsa. Você fala que está convertido, mas você permanece no pecado. Isso é errado. Lúcifer falava que não se firmou na verdade desde o princípio. Fora perfeito e estivera na verdade. Pedro fala dos anjos que pecaram. E Judas alude aos anjos que não guardaram o seu principado. Ambas as passagens mostram que esses anjos, primeiramente, estiveram em estado de pureza e inocência. Até hoje, no céu, os anjos também têm livre-arbítrio. Ele pode escolher o caminho que eles querem. Deus não proíbe. E nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio. Deus não vai interferir nas suas escolhas. O que você faz, o que você deixa de fazer, Deus não vai interferir. Mas as consequências vêm depois. Aconteceu isso aqui comigo. Por quê? O que você fez lá? Por que está acontecendo? O que você praticou lá atrás que está acontecendo agora? As consequências. Não adianta depois ficar reclamando que Deus te abandonou, que Deus está fazendo isso com você. Não é Deus. Deus criou seres humanos perfeitos. Nós somos importantes para Deus. Deus nos criou para termos comunhão com Deus, para a gente falar de Deus e não viver na prática do pecado, na prática deste mundo. Temos que ter uma vida correta com Deus aqui nessa terra. Que outra declaração de Cristo parece atribuir a Satanás e a seus anjos toda a responsabilidade pela origem do pecado? Então o rei dirá também aos que tiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 41. Olha as falas de Cristo. Ei, meu querido, quando Cristo voltar, vai acontecer isso. Cristo, ele vai falar para aqueles pessoas que não se arrependeram dos seus pecados, que não se entregaram a Ele. Ele vai falar assim: apartai-vos de mim, malditos. Eu não conheço vocês. Essa vai ser a declaração de Cristo. Vai ter pessoas que o pregador foi lá falar da sua palavra. Eu não quero saber de Cristo, não. Eu prefiro seguir meu próprio caminho. Tudo bem. Só que depois você vai ouvir isso. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É isso que Cristo vai falar. Aí a pessoa: mas Senhor, me perdoa. Não. Quando a porta da graça se fechar, quem foi salvo foi. Quem não foi, não vai ser mais. É isso que vai acontecer. São essas palavras de Cristo pesadas que está em Mateus 25, 41. A pessoa teve a chance de se arrepender e não se arrependeu. Ainda hoje, a porta da graça está aberta. E quando a porta da graça se fechar, que não falei, quem foi salvo foi, quem não foi não vai ser mais. Aproveite a se arrepender hoje. Se entregue a Cristo hoje. Amanhã. Não, é hoje a sua entrega para Jesus. Não é amanhã, não é depois da manhã, é hoje. Se arrependa dos seus pecados hoje, porque nós não sabemos o que pode acontecer conosco. Nós não sabemos o dia de amanhã.
o que pode acontecer com você? Por isso, entregue a sua vida a Jesus hoje. O que levou Satanás ao pecado, rebelião e queda? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Ezequiel 28:17. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas, e de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, serei semelhante ao Altíssimo. Satanás queria ser semelhante a Deus. Ele queria ser Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus. Ele não estava contente o que ele era. Ele queria se assentar no trono de Deus. Ele queria governar no lugar de Deus. Olha o que Satanás queria fazer. E acontece muito hoje. O que acontece? Pessoas querendo derrubar umas às outras, querendo arrancar o cargo da outra, prejudicar a outra dentro da empresa para ter o cargo dela. Não, tá errado. Se aquela pessoa está naquele cargo hoje, porque ela conquistou, ela lutou para estar nesse cargo. E você, lute para conseguir também. Não é querendo ser mais que ela, não é querendo derrubar ela. Porque se você faz isso, as consequências vêm. Se você prejudicou aquela pessoa, vai acontecer isso com você também. O que você planta, que fala na Bíblia, o que você planta, você vai colher. Foi o que aconteceu com Lúcifer. O que ele colheu? Foi expulso do céu. Lúcifer hoje, que é o diabo e seus anjos, eles perderam a eternidade. Eles já estão condenados. Quando Cristo voltar a esta terra, ele vai destruir Satanás e seus anjos caídos. Vai ter um fim. Cristo vai voltar e botar o fim no pecado. Ele vai destruir o pecado, que é o último inimigo. Que é o inimigo. E a morte vai ser destruída também, que é a inimiga. Cristo vai destruir o pecado e vai destruir a morte. Numa palavra, orgulho e exaltação própria, produziram a queda de Satanás. E para esses não há justificação, nem excusa adequada. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Então, a soberba, meus queridos, procede à ruína. Não adianta você ser soberbo, porque o soberbo precede a ruína. E a altivez do espírito precede a queda. Você vai cair, você vai ser destruído se você viver nesse pecado. Você é soberbo, você vai ser destruído. Porque Deus, ele abomina o pecado. Ele odeia o pecado. E nós sabemos o que é certo e o que é errado. Você sabe. Se você faz o errado, porque você quer. Porque você sabe que é errado. Por isso, visto conhecermos a origem, causa, caráter, resultados do mal, não existe boa ou suficiente razão ou excusa que possa ser apresentada para o mal. Desculpá-lo equivale a justificá-lo, e desde o momento em que é justificado, deixa de ter pecado. Todo pecado é manifestação de orgulho sob alguma forma, e seus resultados constituem o oposto dos produzidos pelo amor. A experiência do pecado resultará no seu final, e completo abandono e banimento para sempre, por todos os seres criados em todo o universo de Deus. Somente aqueles que tola e persistentemente se apegam a pecado serão com eles destruídos. Os ímpios serão como se nunca tivessem sido.
e os justos resplandecerão como o resplendor do firmamento, e refugirão como as estrelas, sempre eternamente. Não se levantará por duas vezes a angústia. Então, os justos que permanecerem em Cristo vão ser salvos. Os ímpios vão ser destruídos, vai ser consumidos pelo fogo. O destino dos ímpios vão ser esses. Em que contraste com orgulho e exaltação própria ostentados por Satanás que Espírito manifestou Cristo? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2, versos 6 e 8. De quem que Paulo está falando aqui? De Cristo. Cristo, ele deixou a sua glória, ele deixou o céu e veio a ser servo aqui na terra. Ele se tornou o quê? Semelhante a homens. Cristo, ele veio a esta terra como semelhante a homens. Cristo, um rei da glória, deixou o seu trono, se esvaziou e veio a essa terra em figura humana. Se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo veio a essa terra para pregar a palavra de Deus, para salvar as pessoas, para destruir as obras do diabo. O propósito de Cristo era qual? Morrer na cruz e destruir Satanás na cruz. E Cristo fez isso. Hoje, o diabo está derrotado. E o diabo está furioso, porque ele quer pegar mais pessoas para ir para o lado dele, para caírem junto com ele. O diabo quer fazer isso. Por isso que eu falo, tomem cuidado. Não deis ouvido ao diabo. Cuidado o que você está fazendo. Cuidado. Depois de o homem haver pecado, como Deus manifestou seu amor e boa vontade em perdoar. Olha o que diz aqui. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Onde nós encontramos a vida eterna? Você encontra a vida eterna em seu pastor? Você encontra a vida eterna no padre? Você encontra a vida eterna no bispo? Não. Você encontra a vida eterna no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Porque a todo que permanece em Cristo vai ter a vida eterna. Quem permanecer em Cristo não vai se perder. Sendo que Deus, que é amor, que tem prazer na misericórdia, o que não muda, ofereceu e concedeu um período de graça para o homem quando pecou, e razoável concluir que semelhante proceder foi seguido no tocante aos seres celestiais, que primeiro pecaram, e somente os que persistiram no pecado e se declararam em aberta revolta e rebelião contra Deus e o governo do céu foram finalmente expulsos dali. Apocalipse 12, versos 7 ao 9. Quem foi expulso do céu? Aonde o pecado começou? No céu, através de Lúcifer, quando ele deixou o orgulho tomar conta dele. Ele formou uma rebelião no céu. Mas Miguel, que é Cristo, e seus anjos lutaram contra o diabo e seus anjos. E Miguel e seus anjos venceram o diabo e seus anjos.
e o diabo e seus anjos foram lançados na terra. E hoje são um lugar deles. Eles estão aqui querendo fazer arruaça na sua vida. Quando você dá uma brecha para o diabo, ele entra na sua vida e faz arruaça. Ele quer destruir você. Ele quer ver você lá embaixo. Mas por isso que eu falo, hoje mesmo, entregue a sua vida a Jesus. Quando você está do lado de Cristo, Cristo não vai deixar que o diabo chegue perto de você. Mas se você abre uma brecha, o diabo entra e destrói você e sua família. Então esse foi o estudo de hoje, a origem do mal. Que Deus abençoe vocês, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo. Que a graça do nosso Senhor esteja sempre em nossos corações. E tomem cuidado, não deixe o diabo tomar conta de você. E que vocês tenham uma boa semana. E até meu próximo vídeo. Tchau!